Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina Linguagem de Programação 1 e nessa aula iremos aprender sobre os arrays e como são utilizados na linguagem Java. Os arrays são estruturas de dados que podem armazenar mais de um valor de um mesmo tipo de dado, por exemplo, ser do tipo string, int, double, float, entre outros valores. E é por essa razão que os arrays também são conhecidos como estruturas homogêneas de dados. Enquanto uma variável ela consegue somente armazenar um único valor, um array pode armazenar um conjunto de valores. Existem dois tipos de arrays. Os arrays unidimensionais, conhecidos também como vetores. Os vetores funcionam como arrays de valores de um mesmo tipo de dado. Você pode imaginar um vetor como uma linha de uma tabela composta por diversas células. E em cada uma dessas linhas é possível armazenar um valor. Também existem os arrays multidimensionais, conhecidos como matrizes. As matrizes podem ter duas ou mais dimensões. O uso mais comum de matrizes é para a construção de estruturas de dados bidimensionais. Neste caso, elas são usadas para armazenar valores em formas de linhas e colunas, igual ocorrem em uma tabela. As matrizes e vetores são estruturas de dados muito úteis que podem nos ajudar muito, principalmente quando nos deparamos em um algoritmo com várias variáveis de um mesmo tipo de dados. Imagine, por exemplo, que você precisa criar um algoritmo que irá ler o nome de 4 notas de 50 alunos. E logo em seguida, calcular a média de cada aluno e informar quais foram aprovados e quais foram reprovados. Conseguiu imaginar quantas variáveis você vai precisar para resolver esse problema? Muitas, né? Vamos fazer aqui uma conta rápida. Então, nós teríamos 50 variáveis que vão ser utilizadas para armazenar o nome dos alunos. Nós vamos ter 200 variáveis que vão ser utilizadas para armazenar as 4 notas dos 50 alunos. Como que a gente chegou nesse 200? 4 vezes 50, 200. Além disso, nós vamos ter 50 variáveis que vão servir para armazenar as médias das notas de cada aluno. Se somarmos todas essas variáveis, nós temos ao todo 300 variáveis, sem contar a quantidade de linhas de código que você vai precisar para ler todos os dados do usuário, calcular as médias e apresentar os resultados. E é exatamente para evitar esse tipo de coisa que nós utilizamos os vetores e as matrizes. Nesta aula, nós vamos aprender a como implementar um array unidimensional. Os vetores. Um vetor ou um array unidimensional é uma variável que armazena várias variáveis do mesmo tipo. No problema apresentado anteriormente, nós podemos utilizar um vetor de 50 posições para armazenar os 50 nomes dos alunos. Um vetor é uma lista implementada utilizando um array. Uma lista, por sua vez, é uma estrutura de dados que, por definição, permite objetos duplicados e ela pode ser ordenada. Uma estrutura de dados ela deve definir a maneira como o dado será armazenado e a interface ou operações disponíveis para a sua utilização. Um vetor é uma porção de memória fixa e sequencial dividida em pedaços idênticos, indexados a partir de zero. A capacidade de um vetor ela é pré-definida, ou seja, após compilarmos o nosso algoritmo, essa capacidade ela não pode ser mais mudada. E é por este motivo que os vetores são chamados de estruturas de dados estáticas,
pois eles mantêm o mesmo tamanho ao longo de toda a execução do programa. Internamente, um vetor armazena diversos valores, cada um associado ao número, que se refere à posição de armazenamento, e este é conhecido como índice. Na tela aí nós podemos observar um vetor e cada quadradinho desses, ou seja, cada posição dessa, ela se refere ao índice, começando ali pelo 0, seguido pelo 1, 2, 3 e assim por diante. O número de posições de um vetor ele corresponde ao seu tamanho. Sendo assim, um vetor de tamanho 10 tem este número de elementos, ou seja, este vetor ele poderá armazenar até 10 elementos distintos. Cada elemento dentro de um vetor é distinguido unicamente pela posição que ele ocupa dentro deste vetor. Cada posição de um vetor ela é identificada por um valor inteiro, positivo, linear e sequencialmente numerado. Vamos ver um exemplo de como é um vetor. Aqui nós temos um array, um vetor de n posições, começando do índice 0, seguido pelo índice 1, 2, 3, 4, até o seu tamanho. Em cada posição dessa, você pode armazenar um elemento. Por exemplo, aqui, vamos pensar que neste vetor iremos armazenar nomes de animais. Então, na primeira posição, ou seja, na posição 0 deste vetor, nós armazenaríamos a palavra panda. E aí nós poderíamos seguir armazenando os outros valores. Na posição 1, leão. Posição 2, girafa. Posição 3, tigre, né? E na posição 4, elefante. E podemos fazer assim até o tamanho deste vetor. Então, em cada posição de um vetor, você pode armazenar um valor do mesmo tipo. Neste caso aqui, estamos armazenando os nomes de animais. Para que você possa declarar vetores na linguagem Java, você deverá fornecer 3 informações. A primeira delas é o nome do vetor, o número de posições do vetor, ou seja, o seu tamanho, o tipo de dado que ele será armazenado no vetor. A declaração de um vetor ela deve seguir a seguinte sintaxe. Primeiramente, colocamos o tipo de dado, por exemplo, se ele é inteiro, se ele é double, se ele é string. Depois, seguimos com o nome do vetor, seguido de colchete. Colocamos o igual, new, o tipo de dado e, entre colchete, colocamos lá o tamanho do vetor. Vamos ver um exemplo aqui para armazenar valores inteiros. Primeira coisa, colocaríamos lá int e o nome do vetor. Depois, nós teríamos que alocar este vetor em um espaço de memória. E por isso que nós fizemos vetor é igual a new int e colocamos ali o tamanho do vetor. Neste exemplo aqui, o tamanho 10. Essas duas declarações elas podem ser combinadas em uma única linha. A gente simplificar, por exemplo, o nosso código. Aqui poderíamos, por exemplo, fazer int vetor igual a new int 10. Nós estaríamos declarando um vetor inteiro de 10 posições. Da mesma forma que declaramos acima. Porém, aqui utilizamos somente uma linha de código para isso. Na linguagem Java, um vetor é considerado como uma classe. Sendo assim, nós devemos utilizar o método new. Este método new ele vai ativar o método construtor correspondente para criar as instâncias ou exemplares da classe vetor do tipo selecionado. Vamos ver um exemplo. Um vetor para declarar 10 números inteiros. Int nro é o nome do meu vetor, é igual a new int, e aí eu coloco o tamanho do meu vetor, nesse caso 10. Quero declarar
um vetor para armazenar 10 valores do tipo real. Double salário é igual a new double, e eu coloco o tamanho, no caso aqui também 10. Quero criar um vetor para armazenar o nome de 12 meses do ano. String mês é igual a new string, e entre colchete eu coloco lá 12, que seria o tamanho do nosso vetor. Vamos abrir aqui agora o NetBeans e ver o uso de um vetor na linguagem Java. Aqui eu já tenho criado uma classe. A minha classe ela chama exemplo 1, vetor unidimensional. E dentro do nosso método public static void main, vamos aqui criar o nosso vetor. Então, para isso, primeiramente, precisamos declarar o tipo de vetor. Vamos declarar aqui que esse vetor é do tipo int. Definimos o nome do vetor. Como é um vetor, eu vou colocar aqui colchete igual a new int. E aí, entre colchetes, eu vou colocar aqui o tamanho deste vetor. No caso aqui, vamos criar um vetor de 50 posições. Agora, eu quero informar e inserir valores dentro deste vetor. Para isso, nós precisaremos utilizar uma estrutura de repetição para que a gente possa percorrer os índices desse vetor. Nós poderíamos também simplesmente fazer aqui, ó, vetor, abro o colchete e coloco aqui a posição que eu quero inserir o valor. Por exemplo, posição 0 vai receber 10. Isso quer dizer o quê? Que na primeira posição do meu vetor, o valor 10 está inserido. E poderia fazer normalmente com as outras. Ó. Vetor na posição 1 recebe 2. E assim por diante. Mas como este vetor ele possui 50 posições, eu gastaria muitas linhas de código para inserir todas essas informações dentro do meu vetor. Então, por isso que nós, ao invés de inserirmos número por número nos índices desse vetor, nós vamos criar uma estrutura de repetição para inserir esses números dentro desse vetor. Então, vamos fazer aqui, eu vou criar aqui um for. Então, o meu for vai começar do 0, ele vai até 50, que é o tamanho deste vetor. E aí eu vou inserir aqui dentro do vetor. Como que nós podemos inserir? Posso colocar lá, ó, vetor, e aqui eu vou definir o índice. Qual a variável minha aqui? Ela vai percorrer ele, né, de 0 a 50, variável i. Então aqui eu coloco i, recebe, e aí eu vou deixar aqui i, ele vai receber lá 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Feito isso, nós já inserimos valores dentro desse vetor. E para que você possa, por exemplo, verificar quais valores foram inseridos, você também poderá utilizar uma estrutura de repetição. Caso você não queira utilizar uma estrutura de repetição, o que não é viável, você poderia fazer o quê? Colocar system.out.println, vamos colocar aqui número, só para que a gente possa saber, e eu colocaria lá, ó, vetor na posição 0. Feito isso, ele vai ir lá no vetor da posição 0, pegar o valor que eu inseri lá e mostrar para nós. Então, vamos colocar aqui e rodar o algoritmo para que você possa ver. Olha lá, número 0. Então, a gente viu que aqui nós inserimos o número 0 na posição 0. Vamos colocar aqui, ó, posição 45. Vamos rodar novamente. Run file, olha lá, posição 45. Porém, vimos que se eu quiser imprimir todos esses valores, eu teria que ter o quê? 50 linhas de código. Isso é inviável. Então, para isso, nós podemos utilizar uma estrutura de repetição para imprimir esses valores. Então, vou utilizar um outro for, né? Int de 0 até 50. E aqui, dentro do for, nós vamos colocar o nosso system.out.println. Mas ao invés de definirmos aqui a posição, nós vamos definir aqui a variável i. Esta variável i aqui, que vai percorrer da posição 0 até a posição 50. Vamos rodar aqui. Olha lá, ele vai imprimir para nós todos os valores
que estão inseridos dentro deste vetor, do 0 ao 49. Ele começa do 0. Uma outra coisa que você pode fazer aqui, ao invés de você utilizar o 50, você pode pegar o tamanho deste vetor. Então aqui, ao invés de 50, você poderia fazer aqui, ó, vetor.length. Ele pega o tamanho deste vetor. Como nós definimos aqui que o vetor é de 50, este método aqui, ó, .length, ele está pegando e retornando para nós o valor 50, ou seja, o tamanho do vetor. Vou fazer aqui nos dois para que você possa ver que vai dar a mesma coisa. Ó, vetor.length, vamos rodar aqui. Olha só, executou da mesma forma. A diferença foi o quê? Que ao invés de definirmos aqui 50, nós pegamos o tamanho deste vetor. Então, basta eu fazer o quê? Colocar o nome do meu vetor, .length. Ele vai me retornar o tamanho do nosso vetor. A linguagem Java, ela também permite a inicialização de vetores no momento da declaração. Por exemplo, queremos criar um vetor de strings. Eu poderia criar lá, ó, string nome, abro colchete, igual, e aí entre chaves eu vou colocar os meus nomes. Então eu colocaria lá, por exemplo, Juca Bala, vírgula, Maria da Silva, vírgula, Marcos Paquetá. Lembrando, como estamos criando um vetor de string, esses valores eles devem vir entre aspas dupla. Nota que neste exemplo aqui não foi necessário nós indicarmos o tamanho do vetor. Por quê? Porque quando inserimos Juca Bala, Maria da Silva e Marcos Paquetá, automaticamente o Java já identificou que este vetor ele possui o tamanho de 3 posições. E aí, caso você não saiba o tamanho deste vetor, você pode verificar este tamanho através do método length que nós vimos anteriormente. Vamos ver um exemplo de criação de um vetor utilizando a definição e a inicialização dos valores no momento em que criamos o nosso vetor. Aqui eu já tenho uma outra classe pronta. Essa classe aqui ela chama exemplo 2, vetor unidimensional. Vamos fazer a mesma forma. Então aqui dentro do nosso método public static void main, nós vamos criar aqui o nosso vetor. É um vetor de string, então vamos lá. String, vou colocar aqui vetor, vamos abrir aqui o colchete, é igual. E agora aqui nós já vamos inicializar os nossos valores. Vamos abrir aqui a chave e entre aspas duplas, vamos colocar aqui o nome dos nossos dados. Então vamos lá. Janeiro. Então aqui nós já temos o nosso vetor já com todos os valores inseridos nos campos. E caso a gente queira imprimir esse valor, nós já vimos, precisamos de uma estrutura de repetição. Vamos utilizar aqui o for para isso. Então vamos lá, ó. For int do 0. E aí, eu quero saber o tamanho desse vetor, podemos utilizar o método length. Então colocamos lá vetor.length. E aí a gente tem o tamanho desse vetor. E vamos imprimir aqui cada dado inserido no vetor. Como a gente sabe que é o mês, vou colocar aqui mês, mais, e aí eu coloco lá vetor e defino a posição. No caso nosso, a posição i. Feito isso, vamos aqui rodar o nosso algoritmo. Olha lá. Então nós temos, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então nós acabamos de ver que ao criarmos o nosso vetor, nós já conseguimos inserir dados dentro de cada posição deste vetor. O Java, ele permite você criar uma estrutura de repetição, uma estrutura for, já utilizando o seu vetor. Vamos apagar aqui essa estrutura de repetição e vamos fazer aqui uma estrutura de repetição for, mas ela um pouco mais compacta, vamos dizer assim. Então, para isso, o que nós podemos utilizar? Como esse vetor é um vetor de string, então nós criamos aqui string, definimos aqui um nome que ele vai receber, vamos definir aqui o nome meses,
colocamos aqui dois pontos vetor, que seria o quê? O nosso vetor. Então, nós estamos aqui pegando cada posição do nosso vetor e alocando aqui para esta variável string que nós criamos. Caso esse vetor fosse um vetor inteiro, nós teríamos que colocar aqui int, e assim por diante. Se fosse double, nós colocaríamos double. Nesse caso, como é string, nós colocamos aqui string. E aí vamos pedir aqui para imprimir. Vamos colocar lá da mesma forma. E aqui, ao invés de nós colocarmos vetor e a posição dele, nós vamos colocar a variável que nós criamos aqui, ó, a variável meses. Vamos rodar, você vai ver que vai executar a mesma coisa. Olha só, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a gente viu uma outra forma para que a gente possa percorrer e pegar os valores de um vetor. Lembrando que sempre precisamos definir o tipo deste vetor. Então, se eu tenho um tipo de vetor string, aqui eu preciso definir um tipo de vetor string. Defino o nome desta variável, coloco aqui dois pontos e coloco o nome do meu vetor, o vetor que eu criei logo acima. Agora que nós vimos como nós podemos criar um vetor, já vimos exemplos da criação desse vetor, vamos fazer uma prática aqui. Tente você aí criar um vetor que vai armazenar 10 valores inteiros aleatórios. Lembre que você pode utilizar a classe math.random para criar esses valores aleatórios. Tente aí. E aí, conseguiu? Vamos ver aqui como eu fiz e verificar se você fez igual a mim. Então aqui eu tenho a minha classe. Então primeiramente eu criei um vetor de 10 posições. Aqui eu fiz um pouco diferente, eu criei uma variável n que vai receber 10, só para definir o tamanho aqui do nosso vetor. Depois eu criei uma variável x, ela que eu vou pegar aqui os valores aleatórios e criei o meu vetor. Olha lá, int vetor igual a new int n, ou seja, um vetor de 10 posições. Para inserir esses valores aleatórios, eu criei um for que ele vai fazer 10 vezes a mesma coisa, ou seja, ele vai gerar 10 números aleatórios. Logo embaixo eu coloquei x recebe int math.round, eu estou arredondando o valor que ele vai me gerar aleatório, math.random vezes 100. Isso aqui para que ele possa gerar um número aleatório de 0 a 100. E logo em seguida, eu inseri os valores no meu vetor. Então, o vetor na posição i recebe x. Então, na posição 0, ele vai colocar um número aleatório, na posição 1, outro número e assim por diante. E logo abaixo, eu só fiz uma estrutura de repetição para imprimir esses valores. Muito bem. Agora, vamos alterar este algoritmo e ordenar os valores que nós inserimos nesse vetor. Muito bem, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui dois vetores. Por que eu vou criar dois vetores? Para que você possa ver o vetor que está ordenado e o vetor que não está ordenado. Então vamos lá. Int n recebe 10. Aqui vai definir o tamanho do nosso vetor. Int x, que seria a variável que ela vai receber os números aleatórios. E vamos criar aqui dois vetores. Vou colocar aqui vetor original, que seria o vetor que não vai estar ordenado. Então, eu vou colocar aqui, ó, new int n. E logo abaixo eu vou colocar aqui, ó, int vetor ordenado, que seria aquele vetor que vai colocar os números em ordem crescente. New int n. Vamos criar aqui um for que vai inserir os números aleatórios para nós. Então vamos colocar aqui, ó, for int i igual a 0 até o i menor que n. Vamos fazer novamente lá, ó, x vai receber int math.round, ele vai arredondar para nós,
o número que foi gerado aleatório, math.random, que vai gerar o nosso número aleatório. Ponto e vírgula, e agora aqui eu vou inserir esse valor x nos meus vetores. Então, vou colocar lá, ó, vetor ordenado na posição i recebe o x. E vetor original na posição i, ele recebe x. Então, aqui inserimos os valores dentro dos nossos vetores. Para que a gente possa ordenar este vetor, primeiramente nós precisamos criar algumas variáveis para isso. Vamos criar aqui as variáveis, ó, int i, vírgula, j, vírgula, menor e vírgula, auxiliar. Essas variáveis, elas vão servir para quê? Aí, ela vai servir para que a gente possa fazer a estrutura de repetição. A j, a mesma coisa. Menor vai servir para que a gente possa pegar o menor valor. E auxiliar, ela vai servir para que a gente possa armazenar o valor que a gente pegou. Então, nós vamos tirar um valor de uma posição, verificar aonde ele é menor e colocarmos ele na posição respectiva dele. E por isso que nós precisamos dessa variável auxiliar para que este número ele não se perca. Então, vamos fazer lá o for. No caso aqui, vamos colocar i. Ele vai de 0 até o i n menos 1. E mais. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o menor, ele vai receber o i, ele vai receber a nossa posição. E aí eu vou fazer uma estrutura de repetição que ela vai percorrer agora os outros índices do nosso vetor. Então, vamos colocar lá, ó, for, e agora aqui, de fato, nós vamos utilizar o j. j é igual a i mais 1, ponto e vírgula, j, ele menor que n. j mais. Neste caso aqui, o que ele faz? Como eu verifiquei, coloquei lá a menor posição, o menor número na posição 0, eu não preciso mais percorrê-la essa posição. Então, ele vai pegar primeiro a posição 0, verificar qual número é menor que essa posição. Coloca ela lá. Depois ele pega a posição 1, verifica nas demais e assim por diante. E aí, nós fazemos uma estrutura de condição. Olha só, if vetor ordenado na posição j, ele é menor que o vetor ordenado na posição menor, o que eu faço? Menor, ele vai receber j. E aí, nós podemos sair aqui do for. Saindo do for, o que nós vamos fazer? Auxiliar, ele recebe vetor ordenado na posição i, e vetor ordenado recebe vetor original na posição menor, porque aí eu identifiquei qual que é o valor que está na posição menor, e eu fecho lá com vetor ordenado na posição menor recebe auxiliar. Feito isso, nós resolvemos nosso problema de ordenação do vetor. Vamos imprimir aqui o nosso vetor. Vamos fazer aqui um system.out.println. Vou colocar aqui posição do vetor. Original. Vou colocar aqui ordenado.
Vamos colocar aqui um system.out.println. E vamos fazer um for para que a gente possa percorrer este vetor. Então, vamos lá. For k igual a 0, e aí eu coloco aqui, no caso nosso, n, e aí vamos imprimir aqui o system.out.print. Vou colocar aqui agora, no caso, vou colocar f, e aqui nós vamos colocar da seguinte forma, vd. O que nós fizemos aqui? Eu criei aqui v, que seria o vetor. Aqui eu tenho a posição d. Aqui eu tenho o vetor original, que ele vai imprimir para nós. E eu tenho aqui o ordenado. Utilizei aqui o printf e coloquei aqui o sinal de porcentagem. Por quê? Porque aqui ele vai imprimir para nós essa posição aqui, que seria o k. Aqui ele vai imprimir para nós o que teria no vetor original e aqui para nós o que teríamos no vetor ordenado. Vamos rodar aqui para a gente ver, run file. Olha lá, ele criou para nós um vetor de 10 posições. Aqui seria o original e aqui seria o ordenado. Muito bem, agora que vimos como nós podemos inserir valores em um vetor e ordená-los, vamos utilizar a classe array para ordenar os valores inseridos neste vetor. Para exemplificar o uso da classe array, para que a gente possa ordenar um vetor, vamos utilizar aqui o mesmo exemplo que nós ordenamos aqui os vetores. Então aqui eu tenho os dois vetores. A única coisa que eu vou tirar, eu vou excluir aqui, o código que nós ordenamos, os vetores, e aqui eu vou utilizar a minha classe array. Primeiramente, nós precisamos importar a classe arrays. Então vamos aqui, em cima do nosso algoritmo, colocarmos lá, import java.util.arrays. Assim que importarmos a classe arrays, nós já conseguimos utilizá-la. Então, logo abaixo aqui que inserimos as informações dos nossos vetores, nós podemos colocar aqui, arrays.short. E aqui dentro nós vamos colocar o nosso vetor. No nosso caso aqui, vetor ordenado. Simples assim, não precisamos utilizar uma estrutura de repetição para ordenar esse vetor. A própria classe array, ela tem um método chamado short, que ele vai ordenar os valores para nós automaticamente. Vamos rodar aqui para que a gente possa ver o resultado. Run file. Aqui nós temos o vetor original, ele sem estar ordenado, e aqui a gente tem o vetor ordenado. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um muito obrigado. Até a nossa próxima aula.